O Russell terminou em quarto em Miami, mas esse quarto lugar não salvou a narrativa dele, só mascarou o tamanho do problema. Porque olhando frio, quarto lugar não é um desastre, não é um vexame, não é um resultado para sair dizendo que o Russell acabou, que virou piloto ruim, que perdeu o campeonato, nada disso. Seria até desonesto falar isso. Só que a Fórmula 1 não vive só de posição final. A Fórmula 1 vive de momento, e de quem olha para a equipe e transmite a sensação de fica tranquilo, eu resolvo. E em Miami, esse piloto não foi o Russell, foi o Kimi Antonelli. Antonelli largou da pole, venceu o GP de Miami, conquistou a terceira vitória consecutiva na temporada e colocou mais uma camada de pressão em cima do próprio companheiro de equipe. O pódio terminou com Antonelli em primeiro, Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Russell foi o quarto, Verstappen no quinto, Leclerc o sexto, depois de perder posição no fim da corrida. E olha como isso é pesado para o Russell, porque se você só olha para a tabela, você pensa, pô, quarto lugar, terminou na frente do Verstappen, minimizou o dano, pontuou bem, vida que segue. Só que não é só isso. O ponto é que o fim de semana inteiro contou uma história muito mais incômoda para ele. Antonelli fez a pole. Antonelli fez uma corridaça. Antonelli segurou a pressão da McLaren. Antonelli venceu. Antonelli saiu de Miami parecendo cada vez menos uma promessa e cada vez mais o centro real do projeto da Mercedes. E o Russell saiu com aquela cara de piloto que sobreviveu, não de piloto que respondeu. Essa é a diferença. O Russell não teve um fim de semana criminoso. Ele não entregou tudo no muro, não desapareceu fora dos pontos, não fez uma corrida vergonhosa. Mas ele também não fez aquilo que precisava fazer em um momento como esse. Ele precisava mandar um recado. E quem mandou o recado foi o Antonelli. Porque o Russell está em uma posição muito específica dentro da Mercedes. Ele não é um novato tentando aparecer. Ele não é um piloto que chegou agora no time. Ele não é alguém que está pedindo tempo para entender a estrutura, a cultura, o carro, os engenheiros, a pressão da equipe. Ele já está lá há tempo suficiente. Ele conhece a Mercedes. Ele sabe como a equipe funciona. Ele viveu a transição pós-Hamilton. Ele se colocou naturalmente como o cara que deveria liderar esse novo ciclo. E, sinceramente, fazia sentido. Russell é rápido, é completo, é inteligente, é consistente e tem cara de piloto que poderia sim ser campeão mundial com o carro certo. Só que agora ele tem um carro. E aí a conversa muda, porque quando você não tem o carro vencedor, muita coisa fica escondida. Você pode fazer uma classificação excelente para sexto e parecer herói, pode terminar em quinto e arrancar elogio, pode bater o companheiro em corrida difícil e construir reputação em cima de controle de dano. Mas quando a Mercedes volta a ter o carro para vencer, acabou a zona de conforto. A régua muda. Agora, não basta ser bom, não basta ser sólido, não basta terminar em quarto lugar. O piloto que quer ser campeão mundial precisa dominar fim de semana, precisa bater o companheiro de equipe, precisa pegar pole, precisa converter chance, precisa fazer a equipe olhar para ele e pensar, esse é o nosso cara. E é exatamente aí que Miami deixa o Russell em alerta máximo. Porque o Antonelli não está esperando permissão, não está fazendo aquele papel clássico do jovem talento que chega, aprende, erra, amadurece, leva pancada, cresce aos poucos e só depois começa a ameaçar o piloto mais experiente. Não, ele já está ameaçando agora, com 19 anos e com menos bagagem, menos tempo de Fórmula 1 e menos experiência de corrida longa. Ele está pegando o carro e entregando um resultado gigantesco. Pole e vitória a 3 corridas seguidas. Isso muda tudo. E já que esse vídeo está falando sobre postura, detalhe e a forma como cada escolha muda a percepção que uma equipe tem de um piloto, faz sentido falar da Minimal Club. É roupa essencial, só que com qualidade de verdade. Aquelas peças que você coloca e resolve a sua vida. Não fica com cara de largado, não fica com cara que você pegou qualquer camiseta do seu armário. É básico, bem feito. Tem um ótimo caimento, não desbota fácil, não amassa e funciona em qualquer ocasião. É o tipo de roupa certa para quem quer se vestir bem sem pensar demais. E eu acho que isso conversa muito com o que a gente fala aqui no canal. Detalhe importa. A escolha simples bem feita muda a percepção. Então, se você quiser conhecer a Minimal Club, o link tá na descrição e usando o cupom MOTOR01, você ainda garante um desconto em qualquer compra no site. E cara, eu não recomendo só a camiseta não, eu recomendo também a bermuda. Eu até tô usando ela aqui agora, mas eu não vou me levantar e mostrar pra vocês, né? Ninguém merece ver minhas coxas peludas. Mas cara, elas são muito boas, é a bermuda, se eu não me engano o nome é bermuda de academia. Eu vou deixar o link na descrição também. Cara, é sensacional, porque ela tem uma segunda pele por baixo, ela é boa pra treinar, claro, com certeza pra ir pra academia, fazer esportes, enfim, mas ela é muito boa pra usar no dia a dia, tanto que eu tô com ela hoje por causa disso, cara.
é muito confortável. Vai na minha, confia e usa o cupom MOTOR01 que tu não vai se arrepender. E falando em detalhe e percepção, é exatamente isso que o Russell tá perdendo dentro da Mercedes agora. Porque a diferença entre ser visto como líder e ser visto como segundo nome do projeto não aparece em uma frase. Ela aparece em um fim de semana como esse. Para mim, Miami foi perigoso para o Russell justamente porque foi um resultado bom o bastante para esconder uma corrida que não foi boa o bastante para o que ele precisava provar. Ele terminou em quarto? Sim. Terminou na frente do Verstappen? Sim. Minimizou o dano? Também. Mas ele saiu fortalecido? Não. Ele saiu com cara de líder da Mercedes? Não. Ele saiu parecendo o piloto que virou a chave e colocou o Antonelli no bolso? Também não. Ele saiu menos destruído do que poderia. E isso é diferente de sair forte. Antonelli fez o que o piloto grande faz. Ele largou na frente, absorveu a pressão, entendeu o ritmo da corrida, segurou a McLaren e venceu. E aqui tem um detalhe importante, isso não é só velocidade. Velocidade, o paddock inteiro sabe que ele tem. O que chama atenção é o conjunto, é a presença, é a frieza que o Antonelli tem, é a capacidade de transformar um fim de semana grande em um resultado grande. Porque piloto rápido aparece em uma volta, piloto líder aparece quando o fim de semana inteiro parece girar no ritmo dele. E em Miami, girou. Enquanto isso, Russell ficou no papel de piloto que precisava reduzir prejuízo. E de novo, reduzir prejuízo é útil. O campeonato também se constrói com dias em que você não vence, mas salva pontos. Todo campeão precisa fazer isso. Só que o Russell não está sendo comparado com um rival de outra equipe nesse momento. Ele está sendo comparado com um cara do outro lado da garagem. E esse cara venceu. Esse é o incômodo, porque se a Mercedes estivesse brigando com a Red Bull e o Russell terminasse em quarto, atrás do Antonelli, Norris e Piastri, mas com o Antonelli também fazendo só um resultado discreto, beleza, a análise seria outra. Mas quando o companheiro vence, tudo pesa mais. O quarto lugar deixa de ser bom resultado e passa a ser porque você não esteve lá. Essa é a pergunta que fica. Não adianta o Russell tentar se proteger atrás da ideia de que Miami é uma pista em que ele não se sente tão bem. Ou que talvez o circuito favoreça mais o estilo do Antonelli. Esse tipo de coisa até pode existir. O piloto tem pista que gosta mais, pista que encaixa melhor, curva que combina mais com o jeito de pilotar, asfalto que conversa melhor com o acerto do carro. Normal. Só que isso não pode virar escudo, porque piloto que quer ser campeão mundial não pode escolher onde vai aparecer. Campeão precisa render onde ama e onde odeia. Precisa sobreviver em pista ruim e destruir em pista boa. Precisa transformar fim de semana desconfortável em resultado competitivo. É isso que o Russell não conseguiu impedir. E aí, quando a gente sai um pouco da história Russell contra Antonelli e olha para a corrida como um todo, Miami entregou um negócio bem interessante. Foi uma corrida que começou a desenhar melhor o mapa de forças da Fórmula 1 nesse momento. A Red Bull, por exemplo, não venceu, não foi ao pódio e terminou com Verstappen em quinto. Só que eu não acho que a corrida dele tenha sido ruim. Pelo contrário, o Verstappen fez uma corrida boa, principalmente se a gente considerar o erro da largada. Ele rodou sozinho, perdeu uma chance enorme ali e mesmo assim conseguiu se recolocar na prova. Eu acho que se o Verstappen não rodasse naquele momento, eu acho que ele brigaria por pódio. Vitória talvez fosse mais difícil, porque Antonelli e McLaren estavam muito fortes. Mas pódio, pra mim sim, dava para brigar. E isso mostra uma coisa importante, a Red Bull tem carro. Talvez não o melhor carro do grid, talvez ainda não um carro que possa bater a Mercedes em todo tipo de pista, mas é um carro que melhorou, e na mão do Verstappen continua sendo perigoso. E aí vem a McLaren. Sem sombra de dúvida, a McLaren melhorou bastante. O Norris terminou em segundo, o Piastri terminou em terceiro, e os dois colocaram pressão real na Mercedes. Foi uma McLaren forte de ritmo, forte de consistência e com cara de equipe que pode incomodar de verdade se confirmar essa evolução nas próximas pistas. A Ferrari para mim está um pouco atrás, não está perdida, não está morta, não é uma Ferrari sem rumo. Mas hoje, olhando para Miami, ela pareceu um degrau abaixo da Mercedes e da McLaren. O Leclerc tinha ritmo para estar mais acima, acabou perdendo posições no fim e terminou em sexto por erro dele. O Hamilton foi sétimo. A Ferrari para mim, se vier com um pacote forte de atualização, principalmente na parte do motor, eu acho que ela pode começar a brigar por vitória. Miami foi isso, uma vitória enorme do Antonelli, uma pressão gigantesca sobre o Russell, uma McLaren que acordou, uma Red Bull que mostrou que está viva e uma Ferrari que ainda precisa transformar potencial em ameaça real. E é por isso que essa corrida importa tanto, porque ela não entregou só um resultado, ela entregou um aviso.
Se o Russell não reagir rápido, Antonelli pode tomar a Mercedes para ele. Se a McLaren confirmar esse ritmo, a Mercedes não vai ter vida fácil. Se a Red Bull organizar o carro, Verstappen ainda vai incomodar. E se a Ferrari não acelerar esse desenvolvimento, pode ficar vendo a briga por vitórias acontecer um pouco à frente dela. Agora eu quero saber de você. Miami foi um ponto fora da curva ou foi o primeiro sinal real de que a Mercedes e McLaren começaram a abrir uma nova disputa pelo topo da Fórmula 1? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, galera, se vocês quiserem as melhores roupas masculinas que a gente tem à venda aqui no Brasil, vai no site da Minimal Club e usa o cupom MOTOR01, isso me ajuda demais, além de levar um desconto incrível pra casa. E cara, de novo, recomendação minha, leva a bermuda e a camiseta também, a camiseta nem preciso falar, mas confia, a bermuda deles é sensacional. Mesmo agora no inverno, cara, pra te usar em casa, desde naqueles dias como hoje, aqui no sul tá uns 20, 25 graus, não dá pra usar calça ainda, pelo menos na minha opinião. Então, se tu for assim como eu, vai usar uma bermudinha em casa, até pra ir no mercado, uma coisa assim, cara, sensacional, muito confortável, vai na minha, confia, é muito bom. E eu e o YouTube recomendamos esse vídeo que tá aparecendo agora aqui na tela pra você. Eu sou o José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!